Eu sou missionário e servo Roberto. Fiz um estudo aqui teológico para nós entender qual é a verdadeira igreja. Qual foi a igreja que Cristo fundou, que Cristo edificou. Atos dos Apóstolos 20, 28, foi constituída com sangue. Em Mateus 16, 17 até o 18 vai falar: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Em Romanos 1, 8, ali foi preconizada a fé. O apóstolo Paulo deu testemunho em Jerusalém e Jesus Cristo aparece a ele, agora vai de testemunho em Roma. E foi preconizado a fé. Em Atos dos Apóstolos 2, desceu o Espírito Santo com uma unidade só. Essa é a igreja católica em ter unidade. Em Coríntios 1, 10 vai dizer isso. A verdadeira igreja que Cristo edificou, que Cristo fundou. 1:10 Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. A igreja de Cristo tem que ter uma unidade, não pode ter divisões, não pode ter contenda, tem que ter uma só unidade entre eles. A Bíblia já proíbe contradição, a Bíblia já proíbe desunidade. A igreja de Cristo tem que ser una, tem que ter uma unidade central. Foi isso que os apóstolos nos mostraram, nos ensinaram. Tem que ser santa. E Efésios vai dizer: mas a igreja católica não é santa, ela se corrompeu no passado do tempo. Não. Os seus servos, a igreja não tem culpa do seu servo se desviar. A igreja, a palavra, a Bíblia diz que a igreja é santa. Em Efésios vai nos mostrar isso. 5, 26, 25, 26. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, quer dizer que é santa, purificando pela água do batismo, com a palavra. Veja só, a igreja é santa, para apresentá-la a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é isso, sem mácula, sem ruga, santa, sem qualquer defeito. A igreja não tem culpa dos seus maus súditos, dos seus maus filhos. Como você vê a história da igreja, você vê ali. O Papa naquela época cobrando indulgência. A igreja não tem culpa. A Bíblia diz que a igreja é santa, é repreensível. Timóteo 1, 3, 15, coluna sustentáculo da verdade. Mas é santa e pecadora, porque nós somos pecadores. A igreja é santa. Por que tem que ser católica? Porque tem que ser preconizada pelo mundo inteiro, pelo mundo todo. Marcos vai dizer isso, foi preconizada. No finalzinho. 16. A igreja não tem culpa, meu irmão, dos seus maus súditos. Aqui, ó. 15. Disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi pregada pelo todo mundo. Por isso que é católica. Tem que ter sucessão apostólica. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Já tem uma hierarquia. Coríntios 1, 12 e 28. Não é essa coisa louca, bagunçada que as pessoas falam aí. Não. Deus constituiu primeiramente os apóstolos na sua igreja, que ele fundou, que ele edificou. 12 e 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer e de governar, de falar diversas línguas. Ó. Tem uma governança, já tem uma hierarquia. Ela tem que ter sucessão apostólica. Atos dos Apóstolos 1, do 15 ao 26, você vai ver a sucessão apostólica.
Mas vamos meditar aqui para nós entender um pouco. Aqui, ó. Começaram o batismo de João até o 22, o dia em que de nosso meio foi arrebatado. Um deles se tornou conosco testemunha da ressurreição. Puseram dois, José, chamado Zabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Ora, e orando nesse termos, o Senhor que lhe conhece os corações de todos, mostra-nos qual desses dois para formar nesse ministério apostolado o lugar de Judas que se extraviou para ir para o seu próprio lugar. Olha só. Deitaram a sorte, caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Quer dizer o que? Esse contexto que tem que ter uma hierarquia. Ali foi um concílio de 120 pessoas para eleger a sucessão apostolado do lugar de Judas. Caiu em Matias. Olha só. A última palavra foi do Pontífice, que é o Papa, que tem a autoridade de ligar e desligar. Essa é a sucessão, tem que ter sucessão apostolado. Não é essa coisa louca de divisão. Não, meu irmão, é uma unidade. A igreja que Cristo edificou, que Cristo fundou, tem um conceito, uma só doutrina, uma unidade. Só você meditar João 7,14 ali vai ver. De onde vem esse conhecimento da Sagrada Escritura? O judeu perguntando. A minha doutrina não é minha, é do meu Pai que me enviou. Aquele que quer me seguir tem que extinguir a minha doutrina. Eles perseveraram na doutrina dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 2,42. É uma unidade. Olha só. Tem sim sucessão apostolado. Ele deu o pastoreio para quem? Só você meditar. Em João 21, 17. Ou 15, 17. Vamos lá? Para a gente entender o contexto. Deu pastoreio para Pedro, que ele profetizou ali em Mateus 16, do 16 até 18. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Ó. João 21, do 15. Ó. Tendo ele comido Jesus, perguntou Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? Respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Ó. Perguntou outra vez Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Ó. Deu o dom de apacentar. O que é apacentar? É cuidar. Ser o líder dos apóstolos. Como Cristo profetizou em Mateus 16, 18, 19. Ele tem a autoridade de ligar e desligar. Você está entendendo? Não é essa coisa louca que os caras falam. Os caras fundam uma denominação, ele quer ser o Papa. Ele quer fazer a doutrina deles. Já está errado, já está fora. A Bíblia condena. Filipenses 2:2 tem que estar em unidade. Por quê? A igreja tem que ser romana, porque foi preconizado. O profeta Daniel já profetizou isso. Daniel, olha só, 2:44. No tempo desse reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será tirado, e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilar todos os outros, enquanto que ele substituirá eternamente um reino que será substituído eternamente, será maior que todos os reinos, que não será destruído. Porque Mateus 21, 43 vai dizer que ali a salvação veio para os judeus. Os judeus renegaram Cristo. Renegaram a salvação e perseguiram Cristo. Foi tirado e foi dado a um povo que irá produzir fruto. Olha só. Mateus 21, 42. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado um povo que produzirá fruto dele. Que povo é esse? Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graça ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo vós, que em todo mundo é preconizada a vossa fé. Olha só. Foram romanos que preconizaram a vossa fé. Por isso que é romana.
Porque foi preconizado. Daniel profetizou. Vai vir um reino que será maior que todos. Irá durar até a vida eterna, até a consumação, até o fim do mundo. Esse reino, que é a igreja que Cristo edificou, que Cristo fundou. Que a salvação veio para os judeus. Quer ver, ó? Eles renegaram João. Por isso que é bom você conhecer a Bíblia. Olha só. No comecinho já fala ali, ó. João. Aqui, ó. Houve um enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. A luz. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a verdade, a luz. Vindo do mundo, iluminado todos os homens. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceram. Olha só. Veio para que era seus, mas os seus não receberam. Tá entendendo? Por isso que foi tirado ali, vai dizer em Romanos 11, 17. É corretamente. 11, 17, ó. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tua oliveira selvagem fosse exatada em seu lugar, e agora receba seiva da rainha da oliveira. Foi tirado e foi achatado ali aos povos que deram testemunho, aos romanos. Por isso que é romana. Você está entendendo? Mateus 23, 2, 43 vai dizer: será tirado e dado a um povo que irá produzir fruto. Romanos 11, 17. Em Atos dos Apóstolos 23, 11. Ó, 20 e 28. Ó. Cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu o bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ó. Foi fundado com sangue. Ali, 23, 11, Jesus aparece ao apóstolo Paulo. Deste testemunho ali em Jerusalém, agora em Roma. Você está entendendo? E ele deu em Roma. Vamos para nós meditar, para nós conhecer a Bíblia. Ó. 23, 11. Aqui, ó. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor, e lhe disse: coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém. Ó. Assim importa que também que dê em Roma. Romanos 1, 6 e 8, vai ver ali, foi preconizada a fé em Roma. A igreja de Jerusalém se estabilizava ali em Jerusalém e foi transferido a Roma. O livro de Atos Apóstolos é um livro de travessia. E só encerra ali, ó. Em Atos Apóstolos 23, 11. De próprio Jesus aparece o apóstolo Paulo, deste testemunho em Jerusalém, agora em Roma. Você está entendendo? Tem que ter uma unidade. Coríntios 1, 10. Unidade. Tem que ser santo. Efésios 25, ou 5, 25, 27. Timóteo 3,15. Coluna sustentáculo da verdade. Tem que ser católica. Ali foi preconizada a fé. Marcos 16,15. Mateus 28, 19 e 20. Apostólica em Coríntios 1, 12 e 28. Foi primeiramente constituído os apóstolos. Tem que ter sucessão apostolado. Atos dos Apóstolos 1, 15 e 26. E o pastoreio deu a Pedro em João 21, 15 até o 17. Você vai ver ali Cristo falando, tem que ser romana. Daniel profetizou Daniel 2, 44. Mateus 2, 43. Foi tirado e dado a outro povo. Romanos 11, 17. Foi exatada ali aos romanos. E Atos dos Apóstolos, ali Jesus Cristo aparece, apóstolo Paulo, deste testemunho de mim em Jerusalém, agora em Roma. E ali em Romanos 1:8, ali vai ver a fé que foi preconizada. Isso é igreja, isso é uma unidade. Nós católicos, nós temos que conhecer a Sagrada Escritura para nós não cair em contradição com esse evangelho falso, com esses evangelhos de fábula, com esse evangelho fundado por homens. Tem várias passagens alertando isso, né, na Bíblia. Eu vou fazer estudo sobre isso e vou proclamar, vou anunciar
tem que ser una. Por isso que a católica é santa. Católica é santa. Que a igreja é santa, edificada por Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.